Fala galera, voltando para o nosso segundo bloco de posse e ações possessórias. Vamos lá. Proteção possessória. Eu falei no primeiro bloco com vocês qual é a grande importância dessa distinção entre posse, propriedade e detenção. Principalmente entre posse e detenção. É a possibilidade de proteção possessória. De você se valer de ações possessórias para proteger aquela posse. Não é verdade? A pessoa que é detentor não poderá se valer das ações possessórias. Tá? Essa é a grande diferença entre possuidor e detentor. A proteção possessória aparece como complemento indispensável da propriedade, onde não se pode conceber juridicamente a propriedade, não se pode falar de presunção de propriedade, que constitui a base da presunção possessória. Então, assim, a proteção possessória serve de escudo à propriedade e, em alguns casos, vai o possuidor obter até proteção. Tá? Então, e às vezes até imerecida, né? Proteção. Como no caso, olha só, quando o possuidor não é proprietário, mas ele é um intruso. Tá ok? Como a lei protege a posse, esse possuidor vai ser protegido em detrimento ao verdadeiro proprietário, até o intruso ser convencido pelos meios ordinários, que são os meios judiciais, né? Na própria ação possessória. Tá? Então, em outras palavras, até para a gente resumir isso aqui, é o que eu falei. Proteção possessória vem para quem é possuidor. Às vezes, até aquele possuidor de má fé vai obter aquela proteção, como a gente vai ver até nos casos de posse de má fé e nos casos de posse injusta, lá um pouquinho na frente, no final da nossa aula. Tá? Qual teoria adotou o Código Civil de 2002? A teoria de Hierich. Se eu falei que a de Savigny não comportava nem alocação, como é que poderia ser a teoria de Savigny, né? Então, adotou a teoria do Código Civil de 2002, a teoria de Hierich, lá consubstanciada no artigo 1196, que vai nos dizer: considera possuidor aquele que se comporta como proprietário. Pô, exatamente o que nós vimos no bloco anterior. Para Hierich, é o corpus mais a exteriorização da propriedade. Você agir como se proprietário fosse. Olha lá o código, olha lá a literalidade do 1196. Considera-se possuidor aquele que se comporta como proprietário, exercendo alguns dos poderes que lhe são inerentes. Ou seja, como se você proprietário fosse. Não é verdade? E essa aqui é a clara definição da teoria de Rudolf von Hierich. Para o Código Civil, quando que haverá detenção? Ele vai dizer ainda: não será possuidor o servo na posse, aquele que conserva a posse em nome de outrem, ou em cumprimento de ordens ou instruções daquele em cuja dependência se encontre no artigo 1198 do Código Civil. Também não será possuidor nos casos do 1208 do Código Civil os atos de mera permissão ou de tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. Primeira coisa, é o caso de permissão ou mera tolerância. Eu permito, por exemplo, que um amigo meu venha gravar nesse estúdio, que use esses pilões. É um ato, não, me presta aí só para eu anotar aqui, é um ato meu de quê? De mera permissão, de mera tolerância. Eu não estou prestando a caneta para ele, ele não está se tornando possuidor, tampouco proprietário. É um ato de mera tolerância, tá? Meu, olha, e permissão, que eu vou emprestar para ele. Naquele momento que ele ainda está usando e etc., é tolerância. Tá? Ele é detentor. Mesma coisa, eu empresto aqui o estúdio para ele usar aí um dia, para ele gravar um vídeo. Isso não vai tornar ele possuidor disso aqui. Não. Ele será detentor. Beleza? Conseguiram compreender isso? E aqui, atos violentos ou clandestinos. A gente vai ver mais à frente
que seja posse de boa fé, de má fé, posse injusta e posse justa. A posse injusta é que a gente vai tratar aqui. Atos de violência, clandestinidade e precariedade. Quando a posse for precária, tá? A gente vai ver que esses três elementos vão tornar aí a posse injusta, tá? Quando isso aqui é esbulho, isso aqui pode ser um furto, tá? A gente vai tratar disso passo a passo lá na frente. Eu não vou perder agora muito tempo falando disso não para repetir lá na frente. Estou apenas dando aqui uma ilustração. Beleza, gente? Então, nesses casos, mesmo quem agir dessa forma em violência, clandestinidade ou atos de precariedade, ele será detentor a primeiro momento. No primeiro momento, ele será detentor. Tá? Conceito de posse, já vimos. Não vou repetir, está no seu material. Conduta é você ter o corpus, tá? Não necessariamente fisicamente, mas sim a intenção de ser dono, a exteriorização da propriedade. Tá? Posse e detenção, já falei também. Possuidor exerce o poder de fato em razão do interesse próprio, o detentor no interesse de outrem. Por exemplo, caseiros e todos aqueles que zelam por propriedade em nome do dono. O caseiro, ele está exercendo aquela detenção da coisa para o interesse de outrem. Não é verdade? Tem que limpar aquilo ali para quando o dono chegar, tá tudo direitinho. Ele não está zelando pelo interesse dele, e sim pelo de outra pessoa. Tá? O soldado, em relação às armas do quartel, ele não tem posse, ele é detentor daquelas armas. Funcionário público, em relação aos bens da repartição. O doméstico, quanto às coisas do empregador. Você está na sua casa, sua empregada doméstica está lá mexendo no liquidificador, no micro-ondas, aquilo está com ela. Ela não tem posse daquilo ali. Ela tem a detenção, ela está exercendo aquilo ali para o interesse de outra pessoa, que é o interesse da família, no caso, do empregador ou família. Tá bom? O detentor age como ele determina possuidor. Você chega para a sua doméstica, nesse exemplo, olha só, eu quero que você limpe, pegue essa vassoura, use desse jeito. Eu quero que você pegue essa esponja novíssima que eu usei desse jeito. Eu quero que você faça isso dessa forma. Então ele não age, aquele doméstico, com interesse próprio, da maneira como ele quiser. Ele não tem aquela posse, ele age com interesse de outrem. Ele tem a detenção daquelas coisas. Tá? O detentor não pode invocar em seu nome o direito de exercer a pretensão possessória, foi o que eu falei até agora. Ao passo que pode exercer a autoproteção de detentor, mas não proteção possessória. Tá? Conforme já falei com vocês. Se isso é, assim, imprescindível. Vamos lá, vamos dar continuidade. Não autorizam a aquisição de posse os seguintes atos. 1208. Nós falamos os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessada a violência ou a clandestinidade. Isso aqui é o principal objeto da nossa aula, quando a gente falar desses três temas. A coisa mais importante de posse é isso. Poderia resumir a aula só nisso aí. Esses atos acima descritos, violência, clandestinidade, depois a precariedade, impedem o surgimento da posse. E quem os pratica será considerado detentor. Lembra no início da aula que eu falei para vocês? Eu sou aqui o possuidor. Chega alguém aqui, toca a campainha, abre a porta, bota a arma na minha cabeça e fala, meu irmão, tchau, troca a fechadura, e outra pessoa está aqui. Eu fui esbulhado na minha posse, eu perdi a minha posse. E quem está aqui é uma outra pessoa. Ela cometeu o quê? Um ato de violência, no caso não violência física, se tratando de posse. A violência, a gente falando de posse, não é só a violência física, mas eu fui esbulhado da minha posse. E aí? Essa pessoa que me esbulhou, que é chamado esbulhador, ele é possuidor legítimo daqui? Não. Ele será um possuidor o quê? Justo. Não é verdade? Perante a minha pessoa. Tá? Então, nesse caso, ele será considerado detentor. Tá? E quando termina a violência ou a clandestinidade, o que acontece?
Aí haverá o surgimento do que? Da posse injusta, assim considerada em relação ao precedente possuidor. Aqui eu quero que vocês prestem muita atenção. É a chave da aula. É o mais importante de todas as horas, de tudo que eu vou falar aqui com vocês. Raciocina nesse meu exemplo. Estou aqui, sou o locatário, outra pessoa entra, me tira daqui, me esbulha na posse e troca a fechadura. E eu vou embora, não faço absolutamente nada. Não queria mais essa porcaria mesmo, eu vou embora. Essa posse aqui, tá? Era minha. A pessoa foi e esbulhou. Ele será, depois de 1 ano e 1 dia, se eu não fizer absolutamente nada, tá? Ele, até esse ano, olha lá, até 1 ano e 1 dia, ele será considerado o quê? Detentor em relação a mim, tá? Passado 1 ano e 1 dia, vai cessar a violência ou essa clandestinidade. E ele passará de detentor a possuidor injusto. Ele passa a ter a posse injusta da coisa em relação a mim. Sentiram a diferença? Porque se aqui ele tem a detenção, ele não pode se valer de ação possessória. Agora, o possuidor injusto, o possuidor mesmo injusto, pode, tá? Pode se valer das ações possessórias. Então, cara, eu estou aqui, a outra pessoa vem, me tira daqui, fui esbulhado na minha posse e eu não fiz nada durante 1 ano e dia. Esse camarada que vai ficar aqui, ele é considerado o quê? Detentor em relação a mim. Depois de 1 ano e dia, ele vai ser considerado o quê? Possuidor injusto. E se eu, depois de 1 ano e dia, tentar reaver isso aqui, a gente vai brincar bonito, tá? Ele vai poder se valer das ações possessórias. É isso, tá? Então isso aqui, gente, é bem importante. Tá legal? Bem importante mesmo. Vamos lá. Desse modo, ainda que este esbulhado há mais de ano não obtenha a liminar na ação de reintegração de posse, deverá ser, afinal, reintegrado em sua posse. Foi o que eu falei. Eu deixo passar 1 ano e dia, tá? A gente vai ver a grande diferença disso. Você não pode deixar de passar, depois de esbulhado 1 ano e dia, até 1 ano e dia você consegue ter a concessão de medida liminar para a reintegração de posse. Após, nós vamos ver as correntes jurisprudenciais, mas majoritariamente se entende que não, você não pode se valer da antiga antecipação dos efeitos da tutela, né? Agora a tutela de urgência de natureza antecipatória, tá? Você não vai poder se valer nessas ações, mas você vai entrar com uma ação ordinária normal de reintegração de posse e ao final eu serei reintegrado. A diferença é que depois de 1 ano e dia eu não vou ter a concessão de liminar. Todavia, e é esse aqui que é o X da questão, em relação às demais pessoas, em relação a terceiros, o detentor será agora possuidor, tá ok? O detentor agora será havido como possuidor, poderá se valer das ações possessórias. Então é muito importante isso, essa diferença. Eu estou aqui na minha posse, outra pessoa vem, entra, me tira, ele vai ser detentor, mas ele vai ser possuidor em relação a terceiros. Tá ok? Então isso é muito importante vocês pegarem essa parte aqui, tá? A injustiça da posse ficará circunscrita ao esbulhado e ao esbulhador. Tá ok?
Então isso é muito importante. Perante terceiros, ele vai ser possuidor. Tá? Artigo 1224. Só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho, quando, tendo notícia dele, se abstém de retomar a coisa ou tentando recuperá-la, é violentamente repelido. Então, quando é que eu vou perder, né, aqui essa posse? Para quem não presenciou o esbulho, né? Ou seja, eu estou em casa, tá, quando chego aqui está tudo trocado, outra pessoa já aqui, já trocaram tudo, eu perdi a minha posse. Alguma dúvida? Não, né? Ou quando tendo notícia dele, me abstenho de retomar a coisa. Alguém me liga, aí, Carlos, olha lá, trocaram lá tudo da empresa. Trocaram tudo, trocaram a fechadura. Aí eu falo, que se dane, não estou nem aí. Ou tentando recuperar, eu tento recuperar de imediato aquela posse, eu sou violentamente repelido pelo detentor, né, pelo esbulhador. Aí sim eu perderei a minha posse. Isso está lá no 1224. Até que o não presente tenha notícia do esbulho e se abstenha de retomar a coisa, ou seja, repelido ao tentar recuperá-la, o ocupante é mero detentor. Assim, o fato de alguém ocupar o imóvel da pessoa ausente não faz desaparecer a posse do proprietário, sendo aquele tratado como mero detentor. Então, vai ter que haver uma dessas três circunstâncias para que a posse, né, para que o antigo possuidor perca a sua posse. Conseguiram compreender? Não? Então relaxa que eu vou explicar de novo. Só se considera perdida a posse para quem presenciou o esbulho, ou seja, você tem a posse, mas aí você não viu, né, o esbulho, quando você tendo notícia dele se abstém de retomar a coisa, ou quando você tenta recuperar, você é violentamente repelido. Até que isso aconteça, o esbulhador ele é considerado detentor. Depois que você tem notícia que você foi esbulhado, não faz nada para retomar a posse, aquele detentor vai virar em relação a você, né, depois daquele tempo, etc., injusto possuidor. Em relação a terceiros, possuidor. Tá? Ou quando você tenta recuperar, aí você é violentamente repelido. Aí sim, aí você vai passar, você tem de fato a sua posse perdida. Tá ok, gente? Assim, o fato de alguém ocupar o imóvel de pessoa ausente não faz aparecer a posse do proprietário, sendo tratado como detentor, né? Para mim, como invasor, né? Para mim, enfim, não vou nem dizer o que eu deveria se fazer nesses casos, não é verdade? Mas, vamos lá. Não há posse de bens públicos, apenas mera detenção. Então, você é possuidor da praia? Não. Você é o possuidor da praça? Também não. Você é detentor. Tá ok? Vamos lá. Vamos entrar agora nessa parte de classificação da posse. Vamos lá. Nós temos alguns tipos umas espécies de posse, tá? Que são a posse direta e a posse indireta. Isso aqui no contrato de locação é muito fácil você identificar. Posse direta do locatário, posse indireta do locador. Basicamente é isso. Posse exclusiva com posse e posse paralelas. Posse justa e posse injusta, que é o grande cerne de posse. É o elemento central. Posse de boa fé e má fé. Posse nova e posse velha. Posse ad interdita e uso capione. Posse prodiviso e indiviso. Então vamos lá. A divisão da posse indireta ou indireta encontra-se no artigo 1197 do Código Civil. Vamos lá, lê comigo. A posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal ou real, não anula a indireta. Ou seja, se eu tenho uma posse direta, eu sou locatário, tenho a posse direta, isso não anula a posse indireta do locador.
tá? Não quer dizer que ele não tenha posse. Não, ele tem a posse indireta. De quem aquela foi a vida. Eu adquiri aquela posse direta mediante o contrato de locação com o locador. Ele, vamos supor que ele morasse no imóvel. Ele falou, agora eu vou deixar para você, vamos fazer o contrato de locação. Então ele sai da posse direta e vai para a indireta. Tá? O proprietário ou titular de outro direito real pode usar e gozar a coisa objeto de seu direito, direta e pessoalmente, mediante o exercício de todos os poderes que informam o seu direito. É o caso aí do usufruto, é o caso do uso, da habitação, são direitos reais que vocês já devem ter visto. E nesse caso, neles se confundem as posses direta e indireta, tá? Nesses casos aí de fruto, de uso e etc. O proprietário pode transferir a outrem o direito de usar a coisa, dando-lhe a posse, como é o caso da locação, do comodato, do usufruto, do penhor. Nesses casos, o locador, por exemplo, terá a posse indireta, também chamada de posse mediata, tá? Enquanto que o locatário terá a posse direta ou imediata, também chamada de posse derivada. Eu dei aí todas as denominações para vocês, porque tem livros que vão falar de um jeito, usar uma terminologia, livros vão usar outras, juízes outras e por aí vai. Tá? Então já tentei abarcar aí para vocês saberem todas essas definições. O ato de locar, de dar a coisa em comodato ou em usufruto, constitui coisa própria de dono, não implicando a perda da posse, apenas ela vai se transformar em indireta. Isso eu também já acabei de falar para vocês. Pode o possuidor direto e o indireto invocar a proteção possessória contra terceiro, mas só o possuidor proprietário pode adquirir a propriedade em virtude de uso capião. Claro, né, gente? Imagina se eu tenho um contrato aqui, 15 anos, regra geral, né, de uso capião. 15 anos, fala, pô, eu já estou como locatário aqui há 15 anos, agora é meu. Se isso fosse admitido, ninguém faria, né? Muito tempo de contrato de locação. Não existiria contrato de locação. Então é claro, tá, que só o possuidor proprietário pode adquirir propriedade em virtude de uso capião. O possuidor, né, locatário, nesse caso, né, não pode adquirir propriedade em virtude de uso capião. Possuidor direto jamais poderá adquirir propriedade por uso capião, acabei de falar, por faltar o ânimos de dono. Você não tem, olha lá, primeiro bloco, o ânimo, a intenção de você se tornar dono aí da coisa. É diferente. Olha lá, olha a situação agora. Eu tenho um contrato de locação aí. O meu contrato, vamos supor, acaba. Opa! E aí, o dono não fala nada. Aí ele me denuncia. E você continua no imóvel. Isso aí sim, você pode mudar o seu ânimo de se tornar dono, tá? Aí é um pouco diferente essa situação. Ou se você vê aquele imóvel abandonado, não é verdade? Você tem lá aquele imóvel abandonado, você está ocupando ele há muitos anos, morando, e aí você também pode, por uso capião. Aquele carro que às vezes tem gente que pega, já sabe, tem gente que pega carro na rua, aqueles carros que parecem que foram roubados, pega na rua, aquele carro regulariza e fica usando. Estava regularizada nele, às vezes fica usando, depois adquire por uso capião. Isso eu já vi acontecer também. Bom, mas possuidor direto jamais poderá adquirir a posse por uso capião. A não ser que, excepcionalmente, ocorra a mudança da causa de posse, com a inversão do referido ânimo, que eu acabei de falar para vocês. A partir do momento daquele contrato de locação, que o cara fala para eu sair e eu não saio, meu irmão, mudou. Muda o meu ânimo.
ah não, agora eu quero ser dono, vou ficar aqui. Depois, se o locador não fala nada e o tempo for correndo, eu posso ganhar por uso capião. Tá? Então, presta muita atenção nessa parte, nesse ânimos de dono. Tá ok? Preste muita atenção nisso aí. Seguindo. Posse exclusiva com posse e posses paralelas. Posse exclusiva é a posse, evidentemente, né? O nome já diz, de um único possuidor. É aquela em que uma única pessoa física ou jurídica tem sobre a mesma coisa posse plena, direta ou indireta. Tá? Com posse é a situação pela qual duas ou mais pessoas exercem simultaneamente poderes possessórios sobre a mesma coisa. E isso aqui é o que? Lembra muito o que? Condomínio. Você tem um condomínio, né? Você exerce aquela posse em conjunto com outras pessoas. Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não exclua os outros compossuidores. Exemplo, condomínio. Tá bom? Então vocês podem ter um bem sobre condomínio, tá? Todos aqueles participantes daquele condomínio, daquela situação, podem praticar atos possessórios, desde que não excluam a posse dos outros compossuidores. Tá? E o mais importante é o seguinte, nesse caso de composse, de condomínio, de posse por condomínio, né? Qualquer dos compossuidores pode valer-se do interdito proibitório ou da legítima defesa para impedir que outro compossuidor exerça uma posse exclusiva sobre qualquer fração ou comunhão. Porque se é composse, tá? É condomínio, mais de uma pessoa exercendo que os mesmos direitos de propriedade que outra, podendo se valer de posse de outra, e podendo se valer dos interditos proibitórios, legítima defesa. Eu não posso agir sozinho, eu tenho que agir sempre junto com outra pessoa, senão não é mais com posse, sim posse exclusiva. Tá? E aí, gente, eu vou encerrar esse bloco. Nós vamos falar de posse justa e posse injusta no próximo bloco. E, principalmente, a parte mais importante do tema do módulo aí de posse e ações possessórias. Tá legal? Vejo vocês no próximo bloco. Bons estudos para você, um forte abraço e ó, VaptVupt, eu vejo você.